Fala, galerinha. Professor John Góes na área. Vamos dar continuidade à nossa aula de História sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso tema. E é muito bacana, obrigado por você ter estado até aqui agora, né? Vai ter as suas férias merecidas, né? Então vamos lá, mas sem muitas delongas, tá bom? Então a gente vai aqui na nossa página 324 do nosso livro, tá certo? A gente vai falando um pouco sobre a guerra. Vou colocar alguns vídeos aqui para você assistir também, então vai ser muito bacana, tá bom? Então acompanha, por favor. Abre lá a página 324 e a gente vai ver a partir dali, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre as tecnologias da guerra. Tecnologia da guerra que na Primeira Guerra Mundial a gente viu, né, que era uma tecnologia que existia muito boa, né, comparada às guerras anteriores, que era só lá com arco e flecha, com espada. A Primeira Guerra Mundial ela foi diferente, né, que trouxe vários mecanismos tecnológicos, né, para essa guerra, armas mais poderosas. A gente até assistiu lá no filme Cavalo de Guerra, lembra? Né? Mostrou um pouco essa trajetória dessas armas. A guerra, ela, por muito tempo, foi uma guerra de trincheiras em que o soldado ele tinha que ficar lá, né, naquele buraco por muito tempo, né, com a sua arma e tentando atacar o inimigo. Posteriormente, né, essas armas foram sendo desenvolvidas e foi criado tanques de guerra que passavam por cima dessas trincheiras e muitas outras coisas, né? Armas letais, né, de veneno, né, que foram muito utilizadas ali, e muito mais na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra química, né? Os químicos estiveram muito presentes ali, né? O Holocausto foi um grande exemplo disso, né? Que foi praticamente uma guerra interna ali na Alemanha, né? De Hitler contra judeus e outros grupos, né? Em que muitos foram mortos ali nas câmaras de gás. Mas essas armas elas foram muito utilizadas em vários momentos, não só ali por conta do Holocausto, né, mas tanto de um lado quanto de outro. É importante você saber disso, né, que tanto um grupo quanto o outro eles faziam uso dessas armas químicas. Aí a tecnologia de guerra, acho que o maior exemplo disso, né, do poder de destruição, foi a própria bomba atômica, né, que encerra a guerra de uma maneira catastrófica, né, um crime de guerra que os Estados Unidos fez contra o Japão, lançando as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Os Estados Unidos, que se diz o tão bonzão, né, da parada, né, o xerife do mundo, comete um grande crime de guerra ao lançar as bombas atômicas sobre alvos civis, né, pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, muitas delas contra a guerra, inclusive, né, e vem faz essa palhaçada, né? Palhaçada não, esse crime, né? Esse crime. Aí ali na guerra, o nosso livro dá destaque a algumas táticas de guerra, algumas coisas relacionadas à guerra tecnológicas. Né? A gente tem aqui o uso, de muitos tanques, né? Diferentes tanques, você pode procurar na internet, tem muita coisa sobre isso, muitas imagens, né, desses tanques de guerra. Ataques aéreos. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que fez um uso muito forte dos aviões, né, e não parou mais. Né? Você vê aqui várias imagens, né, das cidades sendo atacadas. Aí agora você compara, né, com a Primeira Guerra Mundial, que foi um pouco antes, né, que o cara passou meses ali numa trincheira porque não conseguia ultrapassar, e agora na Segunda Guerra você tem aviões que lançam, né, essas bombas onde quiser. Submarinos. Deixa eu pegar uma imagem aqui de um submarino. A Alemanha, escrevi tudo errado. A Alemanha foi campeã no uso de submarinos, né? Atacando aí todo mundo, atacando inclusive navios brasileiros, né, estadunidenses. Inclusive os Estados Unidos eles entram na guerra, né, usando essa desculpa ali de que foi atacado por submarinos alemães, né? Enfim,
Onde é que para aqui? Okay. Vamos lá na página 324. O avanço nazista sobre os países europeus foi considerado bastante rápido. Em poucos meses, as forças alemãs tomaram extensos territórios e derrotaram grandes exércitos. Grande parte desse avanço deveu-se a um conjunto elaborado de táticas de guerra empregadas pelos alemães. Vamos compreender como funcionava essa tática, conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Primeiramente ocorria o bombardeio aéreo, que tinha como objetivo destruir os meios de comunicação e de transporte do inimigo. Segundo, logo em seguida os alemães enviavam os tanques para evitar qualquer tentativa de recuperação do exército atacado. Terceiro, por fim, em veículos motorizados eram enviados os soldados da infantaria para efetivar a ocupação territorial. Então, vê ali essa guerra relâmpago, né? Ataques aéreos, utilização de tanques, né? Carros para trazer os soldados para fazerem ocupação. Então, era uma coisa assim que os alemães passaram a utilizar muito, né? E foi responsável pela conquista de muitos territórios ali por parte dos alemães, né? Em favor do eixo. Os nazistas foram muito estratégicos com relação a isso. Aqui, na página 325, nos traz mais destaque, né? Como eu falei, os submarinos, você tem uma imagem ali, né? Os U-boats, né? Que eram utilizados muito pelos alemães, né? Mas, como eu disse, né? Essas armas acabaram sendo utilizadas pelos dois lados. É o que eu falei aqui, né? De só dar mais alguns detalhes. Uma das tecnologias de guerra mais utilizadas nesse conflito foram os tanques. O modelo Tiger II, desenvolvido pelos alemães, pesava mais de 50 toneladas e podia levar até 5 tripulantes em seu interior. Sua blindagem era muito eficiente. Contava com instrumentos para comunicação à distância e também com alta capacidade de munição. Então você vê na Primeira Guerra, Hitler, né, aquele mensageiro que ia de um lado para o outro, e agora eles têm comunicação à distância no próprio veículo. Deixa eu ver aqui outra coisa mais relevante. O avião, já falei, né? Um ponto que o nosso livro destaca é a invasão à União Soviética. O ataque aéreo alemão aos ingleses gerou uma grande perda de armas de guerra para Hitler. Página 326, tá? O ataque aéreo alemão aos ingleses gerou uma grande perda de armas de guerra para Hitler. Essa frente de batalha ficou estagnada para os alemães, que não conseguiam enfatizar o domínio sobre a Inglaterra. Em junho de 1941, Hitler resolveu então atacar os soviéticos. Lembra que Hitler ele tinha assinado um acordo lá com a União Soviética, né, o pacto de não agressão, nenhum iria tocar no outro, né, e acabou que, só que não, né, o Hitler, moleque doido, foi lá e invadiu a União Soviética e isso acabou depois se voltando bem contra eles. A gente vai chegar já já nisso. Vou seguindo aqui para o próximo parágrafo. O ataque nazista sobre os soviéticos ficou conhecido como Operação Barbarossa e contou com milhares de soldados alemães. Rapidamente, eles avançaram no território soviético, massacrando soldados e civis que viviam na região. No final do ano, os alemães já se encontravam perto da capital, Moscou. Porém, ali, as tropas nazistas encontraram uma forte resistência, além de serem enfraquecidas pelas épocas de chuva, o que dificultava a locomoção na região. Tá certo? A gente vai assistir um videozinho agora sobre armas de guerra, que era para eu ter colocado mais ali atrás, mas aí está tudo dentro desse contexto, né? Algumas armas que foram muito utilizadas ali na guerra, algumas coisas que são bem até mesmo desconhecidas para a gente, tá bom? Então, fica aí com o vídeo. 5 armas bizarras que foram usadas na Segunda Guerra Mundial.
Tauchpanzer significa tanque mergulhador, e é bem isso que ele faz. O modelo modificado do Panzer III foi feito para se mover debaixo d'água por até 20 minutos e emergir de surpresa nas linhas inimigas. Ele era impermeável graças a bloqueios de borracha, enquanto uma mangueira fornecia ar para os ocupantes. Os tanques desceriam de navios na costa da Inglaterra durante a Operação Leão Marinho, o plano da Alemanha que nunca aconteceu para invadir a Grã-Bretanha. Os tanques viraram só terrestres e foram remanejados para outros batalhões. O Schwitter Gustav é nada menos que um trem acompanhado de um canhão insanamente grande de 32 metros. Eles eram usados para derrubar alvos fortificados e disparavam balas de até 7 toneladas. Essa é simplesmente uma das maiores unidades de artilharia já utilizadas e tinha uma manutenção dificílima, porque as partes se desgastavam facilmente com a pressão dos tiros. Em 1945, os alemães destruíram o Gustav para evitar sua captura. O Sveno é uma espécie de aeronave parasita da União Soviética. O núcleo é um avião bombardeiro Tupolev TB-3, de armamento pesado, capaz de causar bastante estrago em alvos terrestres. Como proteção, ele tinha acoplado nas asas e na fuselagem de 3 a 5 caças. Eles eram liberados da nave-mãe para abater caças inimigos, liberando o caminho para o avião principal. Nos modelos mais modernos, era possível até içar os caças de volta. Ele foi usado em batalhas na Romênia e aposentado em 1943. O Fugo, ou Fusen Bakudan, era simples, mas podia causar algum estrago. Esse balão japonês de hidrogênio media cerca de 10 metros e carregava bombas incendiárias ou explosivas. Durante a noite, o gás resfriava e o balão descia furtivamente para a Terra. Mais de 9.000 foram construídos e lançados nos Estados Unidos, mas só 300 chegaram perto de um alvo. Muitos pararam no oceano ou nas montanhas, mas o maior estrago foi psicológico. Os jornais divulgaram o plano e a população ficou aterrorizada com ataques do tipo vindos do céu. O Canal Defense Light é um tanque diferenciado, desenvolvido em segredo e usado em ofensivas noturnas pelos britânicos. No lugar do cano da arma principal, um holofote emitia uma luz intensa na direção do inimigo. O objetivo era confundir e desorientar os soldados, deixando as tropas vulneráveis para os tanques de verdade. E para mais no mundo da tecnologia, fique ligado aqui no Tecmundo. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Não cometa a infâmia de não assistir esse Nerdologia sobre Pearl Harbor. O ataque à base de Pearl Harbor fará 75 anos no dia 7 de dezembro de 2016. Aviões japoneses atacaram essa base dos Estados Unidos no Havaí de surpresa, sem declaração de guerra, com a morte de quase 3.000 pessoas e o afundamento de vários navios. O então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, afirmou que a covardia do ataque faria aquele dia viver em infâmia. A expressão ficou tão popular que batizou livros e um jogo. Ele usou essas palavras no dia seguinte, quando pediu ao Congresso que declarasse guerra ao Japão, aprovada por quase unanimidade. O Senado aprovou por 82-0 e a Câmara por 388-1, com a primeira mulher da história da Câmara dos Estados Unidos, Jeannette Rankin, pacifista radical, votando contra. E por qual motivo os japoneses atacaram Pearl Harbor? Para render um filme estrelado pelo Ben Affleck que os caras de Teen America não curtiram muito? Pensamos na Segunda Guerra Mundial começando em 1939, mas o Império do Japão estava em guerra desde 1931, quando invadiu a Manchúria, domínio chinês. A invasão e expansão japonesa é explicada pela teoria dos 3 tipos de potências após a crise de 1929. As potências ricas, como os Estados Unidos, as potências isoladas, como a União Soviética, e as potências pobres, como o Japão e Itália, que, mesmo vencedores da Primeira Guerra Mundial, não tiveram grandes ganhos e sofreram muito com a crise econômica. A expansão e a conquista seriam uma maneira de conter a crise. O conflito entre Japão e China deixou centenas de milhares de mortos em atrocidades e crimes de guerra cometidos por tropas japonesas. O mais conhecido é o Estupro de Nanquim, tema de um filme estrelado por Christian Bale. Até hoje, essas atrocidades são tema de debate na relação entre Japão e China, e muitos nacionalistas japoneses negam que qualquer barbaridade tenha ocorrido. Essas atrocidades e a expansão japonesa começaram a colocar a opinião pública de vários países contra o Japão.
Após a derrota francesa pelos alemães na Segunda Guerra, os japoneses, aliados dos alemães, ocuparam a Indochina francesa, região dos atuais Vietnã, Laos e Camboja. Isso foi visto como um limite pelo governo dos Estados Unidos, que ordenou um boicote da venda de alguns materiais estratégicos para o Japão e passou a apoiar a China. Foi então que o alto comando japonês decidiu que uma guerra contra os Estados Unidos seria inevitável e passou a planejar o ataque de Pearl Harbor. E sabe a Indochina? Lá realmente tem uma região chamada Conchinchina. Em julho de 1941, o governo dos Estados Unidos decretou que não iria mais vender petróleo ao Japão. Isso era um problema. Primeiro, 80% do consumo de petróleo japonês na época era comprado dos Estados Unidos. Segundo, ir para a guerra sem combustível não é uma boa ideia. O Japão passou a planejar uma invasão da Indonésia, então posse dos Países Baixos, região rica em petróleo. Isso gerou um impasse e negociações entre Japão e Estados Unidos, que alertou os japoneses para não atacarem. Inclusive, a petroleira formada pelos holandeses para explorar as reservas da região era a Royal Dutch Petroleum, hoje chamada de Royal Dutch Shell, a do posto de gasolina. Um dos principais comandantes japoneses, Yamamoto, afirmava que o poderio industrial dos Estados Unidos era muito maior do que o japonês. O comando do país, então, decidiu que deveriam infligir um golpe mortal na marinha dos Estados Unidos, apesar dos protestos de Yamamoto, para poderem expandir o império antes da reação dos Estados Unidos. Esse conceito de uma batalha decisiva era chamado de Kantai Kessen. E por qual motivo os Estados Unidos possuem uma base dessas no Havaí? Possuíam não, possuem. Desde a conquista da Califórnia contra o México em 1848, o comércio pelo Oceano Pacífico era muito incentivado. Para proteger e ajudar esse comércio, a Marinha dos Estados Unidos tinha 2 frotas para o Pacífico, que foram unificadas em 1907, sendo parte estratégica da política bioceânica dos Estados Unidos. O país participou de operações na China para forçar a abertura comercial do país, chamada de política de portas abertas, e também abrir o Japão ao comércio estrangeiro, na base do canhão, no que se chamava na época de diplomacia da canhoneira. Esses movimentos foram acompanhados de expansão territorial, para garantir bases de abastecimento e postos comerciais por todo o oceano. Em 1893, empresários dos Estados Unidos financiaram um golpe que derrubou a rainha do Havaí, e o reino tornou-se território dos Estados Unidos em 1900. Com a crescente tensão entre japoneses e americanos e a importância das bases navais no Havaí, os japoneses decidiram atacar, com a frota japonesa zarpando no dia 26 de novembro de 1941, um dia antes da resposta dos Estados Unidos nas negociações. A frota japonesa, chamada de Kidobutai, possuía 6 porta-aviões, 22 outros navios, escoltada por mais de 20 submarinos e carregando mais de 400 aviões. Às 7h48 da manhã, a primeira onda de ataque de aviões chegou ao porto e atacou os navios ancorados com bombas e torpedos. Após o sucesso do ataque, seu comandante, o aviador Mitsuo Fuchida, pronunciou o código Tora 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 via rádio para afirmar que conseguiram um efeito surpresa. A expressão batiza um dos clássicos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Mais uma onda de aviões foi lançada, terminando com a morte e a destruição que citamos no início do vídeo. O ataque acabou às 10 da manhã e, nas 7 horas seguintes, o Japão atacou as Filipinas, as ilhas de Guam e Wake, a Malásia, Singapura e Hong Kong. Temos então os possíveis erros e as polêmicas. Os japoneses, mesmo comemorando o sucesso da operação, não afundaram nenhum porta-aviões dos Estados Unidos, que estava em patrulha naquele momento. Também não destruíram a infraestrutura da base de Pearl Harbor, que teria impedido ou atrasado várias operações dos Estados Unidos. Além disso, os comandantes japoneses esperavam realizar o ataque sincronizado com a entrega de um ultimato que encerrava as negociações. Porém, o fuso horário fez com que o ultimato não chegasse a tempo. Isso é visto no filme Tempestade no Pacífico, um filme japonês sobre o ataque. E por que os estratégicos porta-aviões dos Estados Unidos não estavam ali? Pois é, várias teorias da conspiração dizem que o governo dos Estados Unidos sabia do ataque, mas não fez nada pois precisava da justificativa para ir para a guerra e comover a população, já que os Estados Unidos defendiam o isolacionismo nas décadas de 1920 e 1930. A vontade de vingança do povo dos Estados Unidos é vista em vários filmes e séries quando um personagem se alista. O consenso historiográfico diz que são apenas teorias da conspiração, assim como se afirma que, muito provavelmente, o porta-aviões nuclear Nimitz não voltou no tempo para deter o ataque japonês.
Perceberam também que o ataque japonês não teve nenhuma relação com sua aliança com a Alemanha, mas a sua própria necessidade da guerra? No dia 11 de dezembro de 1941, a Alemanha nazista e a Itália declararam guerra contra os Estados Unidos, apoiando o Japão. Esperavam que o Japão, assim, fosse solidário e entrasse na guerra contra a União Soviética, o que não aconteceu. Hoje, Pearl Harbor é, além de base militar, um museu e memorial para os mortos no ataque. Um navio atingido no ataque, o USS Arizona, afundado em águas rasas, serve também de museu flutuante. Como sempre, vocês podem conferir várias fontes e dicas aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecerem mais dias infames e até a próxima! E aí pessoal, aqui é o Felipe. Perguntaram se aquele plebiscito de 1993, que escolheu entre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia, teve ligação com a proclamação da República. Mais ou menos. Existe uma lenda que diz que a primeira Constituição Republicana, de 1891, afirmava que o modelo de Estado teria que ser aprovado pelo voto em até 100 anos, ou versões disso. Não, o que acontece é que o artigo 7º do decreto número 1 do dia da proclamação afirmava que o governo provisório reconhecia apenas a República e aguardaria a vontade popular sobre o assunto. Não tem prazo e não estava na Constituição. 2 anos depois, quando a Constituição Republicana foi promulgada pelo Legislativo, considera-se que aquela foi a vontade popular. Outra lenda diz que a Lei Áurea valia por apenas 100 anos e que Sarney que realmente acabou com a escravidão. Essa confusão vem das comemorações do centenário da abolição, como a criação da Fundação Palmares, mas o texto da Lei Áurea é bem simples. É declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Falando em lenda, circula pela rede uma lista de vários pontos positivos do Brasil Império. A lista e a discussão são longas, mas um ponto é fácil de debatermos. Aqui diz que a Marinha Imperial Brasileira era uma das maiores do mundo. Primeiro, em números, não era. Segundo, a Marinha do Brasil era considerada uma armada em maior parte fluvial ou de águas rasas, como durante a Guerra do Paraguai. Isso se chama de Brown Water Navy, Marinha de Águas Marrons. Segundo o Anuário Braces, de 1886, que listava todos os navios do mundo, a Marinha Brasileira era comparável com a da Dinamarca, da Itália, e menor que de potências como Estados Unidos, França e Reino Unido. Aqui embaixo tem várias sugestões de leitura sobre a história da Marinha Brasileira e o Anuário de 1886, com mais de 1000 páginas, cortesia da Biblioteca de Nova York. Por hoje é só, até a próxima! E por fim, né, aqui nosso capítulo encerra com 2 episódios terríveis, né, que eu já mencionei. Primeiro, né, as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, né, alvos civis, pessoas comuns como eu e como você, né, que foram mortas brutalmente pelos Estados Unidos. A gente vai assistir aqui um vídeo do Fantástico, e esse vídeo é incrível. Eu assisti esse vídeo quando passou na televisão e é uma coisa assim chocante. Mas espero que você possa, após esse vídeo, refletir mais sobre a vida, né? Sobre a destruição em massa que uma guerra pode causar. E outra questão é o Holocausto, né? O Holocausto que, nossa, não sei qual foi o pior, né? Bombas atômicas ou Holocausto. Pelo menos as bombas atômicas se prendeu ali em um único lugar, né? O Holocausto foi, se Hitler não tivesse parado, né, sido vencido, acho que teria sido um caos muito maior. O Holocausto foi a morte, né, de judeus que eram por muito tempo acusados de serem os grandes vilões na Alemanha, né? E Hitler, ele se apropria desse discurso, não foi ele quem criou isso, né? É uma coisa que já existia, ele só fez com que as pessoas tivessem alguma referência que fosse colocar aquilo em prática. Né? E ele teve toda uma política de não apenas retirar as pessoas que eram consideradas por ele, né, e pelo partido nazista como que atrapalhavam a nação alemã, mas de exterminar.
né? Então, as primeiras mortes que Hitler fez foi referente a deficientes, né? Enquanto a família pensava que ele tinha morrido por morte natural, alguma outra coisa, né? A Alemanha já estava matando os caras. Os judeus, eles inicialmente não tinham esse plano de matar, mas de expulsá-los, de tirá-los para outro canto, mas aí depois eles decidiram mandar para campos de concentração. As crianças e os idosos eram logo mortos e os que tinham condições de saúde eram escravizados e depois eliminados. Inicialmente com metralhadoras e depois em salas que eram câmaras de gás, né? Gás venenoso para matar essas pessoas. Aí o nosso mundo não foi o mesmo depois da Segunda Guerra, né? Com o Holocausto, com as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, a gente vê que ambos os lados, né, do conflito estavam nem aí para as pessoas, de fato, só querem poder. E serviu como lição, né, para o mundo, né, de que a guerra não é boa, né, que se deve evitar ao máximo uma guerra. Esse ano, né, a gente já tinha gente que falava que a Terceira Guerra Mundial ia começar, e com a crise com o coronavírus, né, isso foi meio que abafado, né? E na verdade, eu não sei o que é pior, né, porque a gente vive uma Terceira Guerra Mundial, né, uma guerra científica, uma guerra política, uma guerra contra um vírus, né? Então a guerra, ela é uma coisa realmente terrível. E a gente deve pensar muito bem nas pessoas que nos governam, nas pessoas que são colocadas no poder e que, como na Alemanha, né, Hitler subiu com o apoio popular e muita gente no mundo, né, especialmente nesse momento agora de crise econômica, social com o coronavírus, né, sabe lá o que vem aí pela frente. Eu espero que a gente consiga não repetir os erros do passado, de colocar pessoas tão desumanas no poder, uma tentativa de tirar o país da crise. Mas é isso, gente. A gente já viu bastante coisa, mas eu desejo para você grandes reflexões, um ótimo descanso aí nas suas férias, e evite ao máximo sair de casa, não vá, enfim, siga as orientações dos órgãos de saúde, que é o melhor, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê lá em agosto. Grande beijo e abraço, até mais. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. A cidade em que você mora já teve 3 nomes diferentes? 75 anos atrás, no dia 23 de agosto de 1942, começava uma das maiores e mais importantes batalhas da história, em Stalingrado, então na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 2 milhões de pessoas envolvidas, com um número de vítimas incalculável. Mais de 1 milhão entre mortos e feridos, sem falarmos em desaparecidos, capturados e vidas civis. Falarmos do significado da Batalha de Stalingrado, que durou mais de 5 meses e inspirou até poesia de Carlos Drummond de Andrade ou de outros conflitos, não significa glorificar a guerra ou esquecer seus horrores. Ao contrário, a compreensão desses eventos é importante para evitar a idealização de conflitos armados e para entendermos o mundo em que vivemos hoje, uma herança da Segunda Guerra Mundial. O interesse alemão nessa ofensiva era devido às ofensivas alemãs em 1941, em direção a Moscou, terem sido rechaçadas no final do ano, estabilizando uma frente de conflito. Após o inverno, em 1942, a Alemanha necessitava retomar a ofensiva para derrotar a União Soviética o mais rápido possível, já que o conflito agora envolvia os Estados Unidos e a luta no norte da África continuava. A Alemanha não conseguiria manter grandes operações de guerra por muito tempo, devido à escassez de petróleo e combustíveis. O país não possui reservas de petróleo e não tinha como importar de fora da Europa, por causa do bloqueio marítimo britânico, contando apenas com as reservas de sua aliada Romênia. O plano alemão foi batizado de Caso Azul e consistia no avanço de 2 exércitos em direção ao Cáucaso. Um deles cruzaria as montanhas até os campos petrolíferos do Azerbaijão,
com outro protegendo seu flanco no curso do rio Volga. Além de petróleo, a região do Cáucaso é rica em diversos outros recursos naturais, conta com terras férteis e era um dos principais centros da indústria pesada soviética. A cidade de Stalingrado era um desses centros industriais. A cidade de Stalingrado foi fundada como Tsaritsyn na segunda metade do século XVI e, por séculos, foi uma importante fortificação da fronteira entre russos e tártaros ou turcos. Posteriormente, ganhou importância comercial pela sua localização onde o rio Volga faz uma curva e perto do rio Don. Durante as revoluções russas de 1917 e a consequente guerra civil, a cidade foi ponto de conflito entre bolcheviques e monarquistas. Na Batalha de Tsaritsyn, em 1919, Stalin, que futuramente seria ditador soviético, era o comandante da defesa bolchevique. Anos depois, em 1925, o governo soviético, como homenagem, mudou o nome da cidade para Stalingrado. Grado significa cidade em russo, ou seja, cidade de Stalin. Isso fez com que a importância da cidade para a propaganda, tanto soviética quanto nazista, fosse enorme. De um lado, defender a cidade significava defender o próprio governo. Do outro, conquistar Stalingrado significaria derrotar Stalin em pessoa. A relevância da cidade, entretanto, não era apenas de propaganda. Controlar aquela posição permitiria aos alemães continuar seu avanço para o Cáucaso e, de lá, para o Irã e o Iraque, dividindo os soviéticos dos aliados, cortando o Império Britânico ao meio e separando o Reino Unido de suas reservas de petróleo. Quando falamos de Segunda Guerra Mundial, costumamos esquecer a África e o Oriente Médio, que também foram muito importantes estrategicamente. A luta pela cidade duraria de agosto de 1942 até fevereiro de 1943. A ofensiva inicial alemã conseguiu avançar pelo lado ocidental da cidade, que foi em sua maior parte destruída pelos bombardeios aéreos. Em novembro de 1942, os alemães controlavam boa parte da cidade e chegaram até uma das margens do rio Volga, que se tornou o principal foco de resistência soviético, além do distrito industrial ao norte da cidade. Como a cidade estava praticamente destruída, os combates eram no meio das ruínas, em curtas distâncias, lutando por casas ou prédios, o que aumentou muito a quantidade de mortos e feridos. Outro motivo para o alto número de baixas era o de que a batalha se tornou um moedor de gente, com contínuo envio de tropas para a cidade. Primeiro, o orgulho pessoal de Hitler e Stalin, disputando a cidade que levava o nome de um deles. Segundo, os alemães não podiam desistir da batalha, senão não conseguiriam avançar ao Cáucaso, ficando sem petróleo e não conseguindo mais vencer a guerra. Os soviéticos não podiam retroceder também, pois perder o Volga significaria perder o Cáucaso, o isolamento geográfico e a derrota iminente. A propaganda de ambos os regimes infundia essas ideias em seus respectivos soldados, transformando a batalha em uma carnificina movida pelo desespero. Perder a batalha significaria perder a guerra. Um dos símbolos do tamanho da Batalha de Stalingrado é o papel das mulheres nas Forças Armadas Soviéticas. Enquanto a maioria dos países, assim como inicialmente a União Soviética, autorizava que mulheres desempenhassem apenas serviços não combatentes, como enfermeiras, as leis e a cultura russa e a necessidade de defesa soviética faziam com que elas fossem essenciais em todas as funções. Cerca de 800 mil mulheres tiveram funções de combate nas forças soviéticas na Segunda Guerra, e cerca de 100 mil estiveram presentes em Stalingrado, tanto em combate como em outras funções. 63 mulheres receberam a mais alta condecoração soviética em eventos da Segunda Guerra Mundial, e várias delas estiveram em Stalingrado em diversas funções: infantaria, carros de combate, atiradoras de elite, fuzileiras navais e pilotas. Foi em Stalingrado que as duas únicas ases mulheres da aviação voaram, Ekaterina Budanova e Litia Litiviak, conhecida como a Rosa Branca de Stalingrado. Outro exemplo foi um regimento de bombardeio noturno formado integralmente por mulheres, desde ajudantes até a comandante, e apelidado pelos alemães de Bruxas da Noite. Em novembro de 1942, os soviéticos começaram sua contraofensiva em Stalingrado. As forças alemãs não eram tão bem preparadas quanto os soviéticos para o combate no inverno. Isso colaborou para o resgate do termo General Inverno, que surgiu no século XIX, pois o frio foi um importante elemento no fracasso de Napoleão invadir a Rússia. No caso de Stalingrado, não foi apenas o inverno. Os soviéticos planejaram uma poderosa operação, batizada de Urano, mobilizando mais de 1 milhão de soldados. O exército soviético cercou a cidade e destruiu ou forçou a rendição das tropas lideradas pelos alemães. Os exércitos de Romênia e Hungria foram praticamente aniquilados, assim como várias tropas italianas, enfraquecendo a aliança do eixo. Hitler não autorizou que as tropas alemãs recuassem e a operação de resgate fracassou.
Com isso, pela primeira vez na história, um marechal alemão se rendeu com seu exército, mesmo tendo sido sugerido a se suicidar. 90 mil alemães foram capturados e apenas cerca de 5 mil sobreviveriam aos campos de prisioneiros. A vitória soviética foi a primeira derrota do exército alemão na guerra, e muito comemorada pelos aliados. Para o historiador Anthony Beevor, a Batalha de Stalingrado é a maior batalha da guerra e sua mudança de maré, com o início do fim da Alemanha nazista. Em 1961, como parte das políticas de redução do culto de personalidade de Stalin, a cidade foi rebatizada de Volgogrado, Cidade do Volga. Hoje, a memória da batalha é presente em documentos oficiais, que, por 9 dias ao ano, voltam a usar o nome da época da guerra, e em um grande memorial e mausoléu que inclui a maior estátua não religiosa do mundo, com 85 metros de altura. E também nas centenas de corpos que ainda são encontrados todo ano na cidade e arredores. E aí pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo falei em primeira-ministra da Polônia e algumas pessoas ficaram em dúvida se o país tem sempre uma mulher no cargo. Não, a eleição não é restrita nesse sentido. Foi só uma referência ao fato de que hoje temos uma mulher como líder do parlamento polonês. Bastante gente comentou do parlamentarismo no Brasil. Existiram 2 períodos parlamentaristas. O primeiro foi durante o segundo reinado, de 1847 até 1889, após uma reforma na estrutura política estabelecida pela Constituição de 1824. Esse período é conhecido como parlamentarismo às avessas, já que a escolha do presidente do Conselho de Ministros, o equivalente ao primeiro-ministro, era do imperador, não do parlamento, o avesso do sistema inglês, que é o modelo consagrado de parlamentarismo. O outro período foi de setembro de 1961 a janeiro de 1963, durante a presidência de João Goulart, um momento de crise política no Brasil após a renúncia de Jânio Quadros. Durante o governo de João Goulart, foi realizado um plebiscito em que 82% da população votou pelo retorno do presidencialismo. Essa crise culminaria com a derrubada de Goulart pelas Forças Armadas. O parlamentarismo no Brasil também foi rejeitado em outro plebiscito, em 1993, com 69% dos votos para o presidencialismo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre o século XX e até a próxima! Ok. Retomando aqui na página 326, a gente tem o caso de Pearl Harbor, não é? Estados Unidos ataca Pearl Harbor, como você assistiu aí no vídeo, tá certo? Só indo aqui acompanhando o nosso texto, né? Eu vou ler aqui esse último parágrafo da página 326. Em resposta a essas medidas, os japoneses organizaram em dezembro um grande ataque à base naval estadunidense conhecida como Pearl Harbor, no Havaí. Deixa eu colocar aqui um mapinha. Não é isso aqui, não. Olha aqui, Pearl Harbor. Fica aqui no Havaí, no Pacífico. Acabou sendo o grande, como posso dizer, o ponto final para essa questão da neutralidade americana e efetividade na guerra. A destruição das armas de guerra e morte de milhares de soldados estadunidenses tiveram um grande impacto no governo e na população. Naquele momento, os Estados Unidos entraram efetivamente no conflito, declarando guerra às forças do eixo, integrando o grupo dos aliados com a Inglaterra e a França. Nosso livro destaca o papel da mulher na guerra, página 327. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram um importante papel tanto no esforço de guerra como na manutenção da economia cotidiana no país. Como muitos homens... deixa eu tirar isso daqui da tela, né? Então, como muitos homens eles foram lutar na guerra, as mulheres acabaram tendo que ocupar os espaços, né, onde esses homens trabalhavam. Isso foi fundamental para o progresso da mulher nesse sentido, né, no mercado de trabalho. Tem até um cartaz aqui
Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento. Só um segundinho, gente. Esse cartaz aqui que é muito conhecido e foi reproduzido por muita gente já. We can do it, né? As mulheres dizendo que elas podem fazer isso, mostrando o poder feminino, que elas poderiam sim ingressar no mercado de trabalho, que elas davam conta de tudo. Essa é a Rose the Riveter, não sei como é que pronuncia isso. Era para ter pesquisado antes, né? Aí olha aqui, várias mulheres fizeram. Tem vários cartazes ali que é a Beyoncé, que é uma arte, né, com a Malala fazendo a mesma coisa. Isso foi fundamental para a entrada, né, da mulher no mercado de trabalho. Que enquanto os homens estavam na guerra, muitas mulheres passaram a liderar as famílias, passaram a ocupar posições de trabalho que eles ocupavam, que agora estavam vazias, né, porque o cara foi para a guerra, né? Então isso foi muito bom nesse sentido, né? Então as mulheres, elas participaram da guerra também, né? Especialmente ali na parte do cuidado com os feridos e tudo mais. Tá bom? O avanço dos aliados, lá na página 330. Até 1941, as forças do eixo estavam em evidente vantagem sobre os aliados. As tropas de Mussolini e de Hitler conseguiam manter os territórios e avançar pouco a pouco, né? Eles estavam ganhando lá. Porém, após o ataque a Pearl Harbor e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os aliados passaram a ter cada vez mais vantagens, porque os Estados Unidos, né, forte economicamente, já estava descansado, né? Os soldados já estavam descansados, os outros já estavam capengas, né? Eles entram ali na guerra, né, e conseguem trazer uma grande vantagem, né? A Alemanha até então estava toda poderosa lá, e agora os Estados Unidos entra e muda os rumos da guerra. Com a entrada dos Estados Unidos, o Brasil também entra na guerra, né? Mas aí a gente não vai dar tanta ênfase aqui porque a gente vai tratar disso em um outro momento. Enquanto as tropas alemãs lutavam no território russo, tropas aliadas enfrentavam o eixo em outras frentes. Em 1942, no norte da África, os aliados tiveram uma vitória importante e invadiram o sul da Itália. Alguns soldados alemães que lutavam na Rússia tiveram que auxiliar a Itália nesse combate. Com as suas forças debilitadas por conta da redução de tropas e com forte resistência russa, o exército alemão foi derrotado em 1943 em uma batalha na região russa de Stalingrado. Esse acontecimento foi simbólico porque representou o fim da invencibilidade alemã. A gente já vai falar mais de Stalingrado, tá? Assim, com as sucessivas derrotas do eixo, os aliados passaram a organizar um plano de retomada da França, que tinha sido tomada, né, pelos alemães. Em 6 de julho de 1944, tropas aliadas desembarcaram na Normandia, no litoral no norte da França, em uma operação conhecida como Dia D. Foi fundamental, né? Até hoje essa expressão é muito utilizada, né? Dia D, o dia decisivo. Cerca de 150 mil soldados entraram no território francês e enfrentaram os alemães, que estavam despreparados e não esperavam um ataque. A batalha na Normandia foi violenta e gerou muitas mortes de ambos os lados do conflito. Por fim, a invasão aliada venceu o eixo e Paris foi retomada do controle nazista. França e Alemanha, que tinham esse conflito ali histórico, né, após a Primeira Guerra Mundial, né, que a França ficou com áreas coloniais de muito interesse da Alemanha. A Alemanha promete se vingar e para a Alemanha foi um grande triunfo marchar sobre Paris, né, e por esse motivo, né, teve tanto um esforço tão forte para retomar
a França, né? Não só pela questão propriamente militar, mas pela própria questão simbólica, né, da coisa, de tomar aquilo que a Alemanha queria muito, né, que era um domínio sobre a França, né, sobre Paris. O fim do conflito, 331. Com a vitória em Stalingrado, os russos passaram a avançar em direção ao território alemão. Em janeiro de 1945, eles chegaram à fronteira e cercaram Berlim com cerca de 2 milhões de soldados soviéticos. Além da forte resistência alemã, os bombardeios foram intensos. Porém, em maio de 1945, as forças soviéticas conseguiram superar a resistência nazista e invadiram Berlim, que logo se rendeu. Naquele momento, tropas aliadas também seguiram para Berlim, pondo fim a qualquer tentativa de revanche do eixo. Com a iminente derrota, Hitler tomou a decisão de se suicidar. Hitler, né, até hoje tem algumas teorias que dizem que ele não se matou, não é ele, porque ele que é o cara tão doido, né, pô, vai se matar, mas aí muitos afirmam que ele era tão orgulhoso que ele não aceitava a derrota e preferia morrer do que perder a vida, como diz Chaves. Não, eu preferia morrer do que se render, né? Então ele se matou, né? E é uma história bem bizarra. Você pode pesquisar, tem vários vídeos, documentários na internet que falam sobre isso, teorias de que dizem que ele está vivo e tal. Muitos desses nazistas nesse período eles fogem muito para cá, para a América do Sul, até inclusive para o Brasil, na Argentina, né? E muitas pessoas falam que viu Hitler na Argentina, não sei aonde, né? Mas pelas evidências científicas ele realmente morreu ali, né? A guerra, mesmo com a Alemanha se rendendo, ela permanece, né? Aliás, uma pausa aqui que eu vou colocar um vídeo da Batalha de Stalingrado, tá bom? Aguarda aí, vamos falar mais aqui.